Mateus 6. Já pegaram aí? Então hoje nós vamos usar esse sermão de Jesus, que foi chamado Sermão do Monte, né? Para tirar essas lições para a nossa vida. Primeira coisa, né? Mateus 6, versículo 1. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai Celestial que estás no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhe digo que já receberam sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa, né? Então aqui a primeira chave para uma vida espiritual genuína em 2024 é esmola, ou também ofertas, doar, dar, né? Investir na obra de Deus, ajudar os pobres, ajudar as pessoas em geral. Então, isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, né? Talvez assim nós achamos que não. Como assim dar esmola está relacionado com a minha vida espiritual? Servir os pobres está relacionado com a minha vida espiritual? Ofertar na igreja, dar dízimo, oferta, não sei o que você gosta de dar, né? Como isso está envolvido, relacionado com a minha vida espiritual? Está muito relacionado. Na verdade, a Bíblia ela fala mais de dinheiro do que de fé, né? Então, o assunto que a Bíblia mais fala é de dinheiro, e depois vem a fé. Então, se a Bíblia fala muito de dinheiro, é porque o dinheiro ele é espiritual, né? Jesus falou em Mateus 6 mesmo, aqui em Mateus 6, ele vai falar assim, ó, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, né? Então o dinheiro é tão espiritual, né? Essa questão financeira ela é tão espiritual que Jesus coloca o dinheiro como Senhor, né? Então ele fala assim, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, em outras versões a mamão, né? Então a prosperidade na nossa vida ela não está relacionada com o quanto nós estudamos, né? O quanto nós buscamos crescer no conhecimento secular, mas o quanto nós descobrimos chaves espirituais, a sabedoria espiritual que vai nos fazer prosperar, né? E Jesus dá a chave aqui em Mateus 6. Ele fala assim, ó, quando vocês derem esmola, né? Então o ato de dar, o ato de doar, né? É o ato que vai abrir portas para a gente. É o ato que vai abrir portas para a nossa vida e vai destruir o poder de Mamon, né? Porque Mamon ele faz duas coisas, ou ele prende a pessoa ali nas riquezas, né? Ela fica tão preocupada com o dinheiro que ela não consegue servir a Deus, ou ele prende a pessoa na pobreza e ela não consegue prosperar e não desenvolver o plano de Deus na vida dela, né? E não é nenhum desses dois pontos é o que Deus quer pra gente. Deus quer que nós tenhamos o dinheiro, mas que o dinheiro não nos tenha, tá bom? Então a primeira chave, pessoal, aí pra gente em 2024, pra gente bombar na nossa vida espiritual, qual é? Ofertar, dar esmola, servir aos pobres, servir alguém, sabe? Tem tanta gente precisando do dinheiro que vem nas nossas mãos, sabe? O que eu tenho aprendido nos últimos anos é que o dinheiro que vem para minhas mãos, ele não é todo para mim, né? Parte do meu dinheiro ele vai para pessoas, vai para a obra de Deus, vai para doações, né? Vai para investir na obra de Deus, investir
naquilo que o Senhor Jesus está construindo aqui na terra. Amém? Então, a primeira chave aí é oferta, tá? Segunda chave para a gente ter uma vida espiritual genuína, uma vida espiritual profunda em 2024. Vocês estão pegando aí? Manda um amém aí no chat. Você está pegando o que eu estou falando? Manda um amém aí, manda um glória a Deus. Agora a gente vai ver a segunda chave aqui, hein? Próxima chave é a oração, né? Então Jesus diz assim, ó, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a tua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. O seu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Qual é a próxima chave? Um relacionamento íntimo com Deus através da oração, né? Quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta, Jesus está falando de uma intimidade. Jesus está falando de uma intimidade que nós, servos dele, teríamos nessa nova aliança, né? Então hoje nós podemos entrar no nosso quarto e orar não ao Deus, ao Yahvé do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus, né? Não ao Jeová de Seliqueno, Deus da Justiça, não apenas ao... Sabe, a nossa relação com Deus é mais do que chamá-lo de Deus, chamá-lo de Jeová. Hoje nós podemos chamá-lo de Pai, né? Então Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, né? Então o Pai que está em secreto vai te recompensar, né? Então o Pai, ele me recompensa. O Pai, ele me dá o que eu preciso, né? E qual é a coisa que eu mais preciso nessa vida? Eu preciso dele, né? Então a recompensa do quarto muitas vezes será a própria presença de Deus, será o próprio relacionamento com o Senhor que eu vou desenvolvendo ali no meu quarto, tá bom? Oração. E oração, pessoal, nós temos duas formas de orar, tá? Nós podemos orar com entendimento, nós podemos orar com o Espírito, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, Jesus fala assim, que farei então? Desculpa, Paulo fala, que farei então? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento, né? Orar com o Espírito ou cantar com o Espírito é orar em línguas, né? Orar com entendimento é quando você ora em português, você ora no seu idioma, né? E existe uma diferença assim entre orar no Espírito, que é orar em línguas, e orar em português. Quando eu oro no Espírito, apenas meu Espírito está orando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 14, se alguém ora em línguas em Espírito, meu Espírito ele ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera, né? Então quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito, a minha alma ela não está bebendo desse relacionamento com Deus. O meu entendimento ele não está sendo alimentado, né? Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, ele escreve para alertar ali os discípulos, as pessoas, a que eles também desenvolvam um relacionamento com Deus com entendimento, né? Porque apenas a oração em línguas ela não vai alimentar o meu entendimento. Mas ele fala assim, olha, eu vou orar com o Espírito, eu vou orar muito em línguas, mas eu também vou orar em português. Amém? Então ele nos dá duas formas de orar. A oração no Espírito e a oração com entendimento, né? E o que me leva a entender é que ele orava mais em línguas do que no seu idioma original. Porque ele fala assim, eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vós, né? Então ali ele fala que ele orava mais em línguas que todas as pessoas da igreja de Corinto. Então se ele orava mais em línguas que todas as pessoas da igreja de Corinto, é sinal que
porque ele orava muito em línguas, né? E eu posso arriscar que Paulo orou mais em línguas do que qualquer pessoa da sua geração, do que qualquer pessoa do seu tempo. Não foi à toa que ele escreveu 3/4 do Novo Testamento, né? Porque a oração em línguas ela é uma chave para te dar a revelação. Quanto mais você orar em línguas, mais revelação você terá. Quanto mais você orar em línguas, mais o seu entendimento será aberto, mais compreensão das coisas espirituais você vai ter. Amém? E Paulo fala em Romanos 8:26 uma coisa bem assim, interessante. Paulo fala assim, olha, nós não sabemos orar como convém. Ao mesmo tempo que Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Mas aí Paulo vem em Romanos 8:26 e ele fala assim, olha, vocês não sabem orar como convém. Não tem jeito, vocês vão orar tudo errado, né? Aliás, Tiago fala assim, pedis e não recebeis porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres, né? Então assim, nós não sabemos orar, gente. Isso é fato, né? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque sem ele a gente ora tudo errado. Por exemplo, vamos supor que eu acho que a vontade de Deus para mim é que eu seja um pastor, mas na verdade Deus quer que eu seja um empresário, né? Vamos supor que eu acho que a vontade de Deus para mim é ser um professor, mas Deus quer que eu seja um pastor, um apóstolo. A vontade de Deus para mim, eu estou achando que é casar com certa pessoa, mas na verdade Deus tem um outro plano para mim de casar com uma outra pessoa, né? Então como que eu vou saber orar corretamente? Como que eu vou orar de acordo 100% com a vontade de Deus? Eu preciso aprender a orar em línguas urgentemente. Eu preciso começar a orar em línguas urgentemente. Por quê? Porque a oração em línguas, ela sempre vai estar totalmente relacionada e totalmente alinhada com a perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo fala em Romanos 8:26? Ele fala assim, olha, vocês não sabem orar como convém, mas o mesmo Espírito ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, com palavras que eu não entendo. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Olha só, quando o Espírito Santo está orando por você, através da oração em línguas, ele sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, ele sabe totalmente o que está passando na cabeça de Deus sobre a sua vida, da perfeita vontade de Deus para a sua vida. E Paulo completa o versículo de Romanos 8:27 falando assim, é segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos, né? Então, como que eu vou achar a perfeita vontade de Deus para mim? Eu vou entrar no meu quarto e vou orar em línguas. Chorebaço, ropotos serebanasso, rebadasse, querabandarash, xeriande ketoro. Uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu vou orar em línguas, eu vou orar a perfeita vontade de Deus para mim, porque eu sei que a perfeita vontade de Deus é que eu seja curado, a perfeita vontade de Deus é que eu seja próspero, a perfeita vontade de Deus é que eu seja feliz, a perfeita vontade de Deus é que eu tenha paz. E se alguma dessas coisas não está na minha vida de acordo com a vontade de Deus, eu preciso tomar uma atitude e começar a orar. Então Paulo fala assim, olha, eu vou orar com o Espírito e eu vou orar com entendimento. Eu vou orar em línguas, mas eu também vou orar em português. Amém? Então assim, primeira chave para a sua vida espiritual dar um bump aí. Em 2024, oferta. Você precisa ofertar, você precisa dar o seu dinheiro na obra de Deus. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Não quero o seu dinheiro, pode ficar tranquilo. Mas você precisa investir na obra de Deus. Você precisa tocar pessoas, você precisa tocar vidas com as suas finanças. O seu dinheiro não pode ficar só para você. Segunda chave espiritual para 2024, seu 2024 ser top, é a oração. Você não pode passar 2024 sem ter uma vida de oração profunda, sem gastar mais tempo orando em línguas, sem gastar mais tempo orando em português.
A sua vida de oração em 2024 precisa ser melhor do que foi em 2023. Porque o seu relacionamento com Deus precisa melhorar, precisa desenvolver. Amém? Agora vamos para a próxima chave aí. Primeira chave, oferta. Segunda chave, oração. Terceira chave aí que a gente vai ver. Mateus 6. Deixa eu ver quem tá na live aí comigo. Só gente boa aí, ó. Nath, Yasmin. Curte essas férias, hein, Yasmin? Nem pensa em escola, viu? Então vamos ver uma terceira chave aqui, gente, pra gente ter uma vida espiritual top, que é o jejum, né? Geralmente a gente fala em jejum, as pessoas até assustam um pouquinho, porque jejuar para muitas pessoas é difícil, né? É um pouquinho difícil, mas a gente precisa treinar aí a desenvolver uma vida de jejum mais profunda, tá bom? Vai continuar no Jade, né, Yasmin? Então, pessoal, Mateus 6,16 fala bem assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando, né? Então eles fazem cara de jejum. Em verdade, eles digo que já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. O seu Pai que vem em secreto te recompensará. Eita glória, hein? Top demais, isso aí. Você é uma menina boa, tem futuro. Então, pessoal, o jejum, o que o jejum ele faz com a gente? O jejum, ele vai mortificar a nossa carne. Pessoas que jejuam, elas são pessoas que são mais sensíveis às coisas de Deus, né? Pessoas que não jejuam, elas perdem um pouquinho a sensibilidade ali, né? E o que é sensibilidade? Sensibilidade é quando você sente que Deus está naquele negócio, entendeu? E Ele está mesmo. Ou quando você sente que tem algum demônio ali, algum espírito maligno, você também tem uma sensibilidade mais aguçada, né? Então, pessoas que jejuam muito, elas têm uma sensibilidade maior. Pessoas que jejuam por mais tempo, elas ganham uma sensibilidade que outras pessoas não têm. Por isso, quando você jejuar muito, você vai perceber o mundo espiritual claramente, você vai perceber Deus claramente, você vai perceber quando uma pessoa não está sozinha. Então, o jejum, gente, o que o jejum faz com a gente? O jejum, ele vai também mortificar a nossa carne. O jejum, ele vai matar a nossa carne. O jejum, ele vai matar aquilo que está nos prendendo. O jejum, ele vai matar aquilo que nos impede de avançar em Deus. Porque existe algo dentro de nós que nos impede de avançar em Deus, né? Isso se chama a nossa carne. A nossa carne, ela nos impede de avançar em Deus. A nossa carne, ela nos impede de crescer em Deus. E quando você jejua, você quebra o poder da carne. Você quebra o poder do pecado. E você fica livre para avançar nas coisas espirituais genuínas. Amém? Então, assim, jejuar vai te dar sensibilidade, vai matar a sua carne. E uma terceira coisa que jejuar vai fazer com você, vai estreitar o seu relacionamento com Deus. Quando você jejua bastante, seu relacionamento com Deus ele vai ficando mais íntimo, vai ficando mais profundo. Você consegue perceber Deus claramente, se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle, ler a sua palavra. Você deixa de comer, você deixa de fazer algo para que você esteja mais perto de Deus. Amém? Então, jejuar também, não necessariamente, mas também é se separar, né? Então, tem os jejuns que são mais reclusos, que a pessoa passa orando, e tem outros que ela passa ainda fazendo as coisas. Mas nós precisamos aproveitar esse tempo de jejum para nos separar para o Senhor e orar ao máximo e ler a Bíblia ao máximo enquanto nós estamos jejuando. Amém? Então, 3 chaves, gente, que eu queria dar para vocês
porque o seu 2024 vai ser top, tá bom? São essas 3 chaves. Você precisa ofertar. Você precisa colocar suas finanças no reino de Deus, investir no reino de Deus. Porque quando você honra Deus com suas finanças, o Senhor derrama bênção sobre o seu dinheiro, sobre as coisas que você faz, né? Oração. Você não pode passar 2024 sem ter um relacionamento íntimo com o Senhor, sem ouvir a sua voz, sem falar com Ele, sem orar e ver Deus respondendo, sem orar em línguas constantemente. Terceira chave, jejum. Você que não jejuou em 2024, comece a jejuar em 2023, comece a jejuar em 2024. Você que já jejuou em 2023, você precisa aumentar o seu tempo de jejum em 2024, porque você precisa se aprofundar nessa prática. Amém? Então, gente, foi isso, né? Algumas chaves aqui em Mateus 6 que a gente pegou. Eu queria deixar para vocês elas. Amém? Quem recebe essa palavra? Dá uma glória a Deus aí nos comentários. Diante dessas 3 chaves aí, oferta, oração e jejum, qual que você acha mais importante? Cara, difícil, né? Mas oração. A oração em línguas. Quando você ora em línguas, automaticamente o Espírito Santo já vai te colocar em todas as chaves que você precisa para ser bem sucedido no que você está fazendo e no plano que Ele tem para você. Né? O plano de Deus para sua vida é que você seja bem sucedido. Quando você ora em línguas constantemente, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, você entra no seu quarto, assim, chorebaço, queramanache, rebaraço, quera. Ora em línguas mesmo. Ou não precisa estar no quarto, né? Você pode orar em línguas na cozinha, baixinho, na rua, andando, fazendo outras coisas. E ali o Espírito Santo vai estar intercedendo por você. E você vai estar conhecendo a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus, gente.